Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra a gente estar aqui para mais um conteúdo no nosso canal. Diante disso, eu já quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você aperte o sininho, ative as notificações aí, fique por dentro, porque temos grandes e enormes quantidades de vídeos, né? Já são mais de 200 vídeos que eu considero videoaulas, porque tudo que eu entrego aqui são em nível de conteúdo de aula, por exemplo, que eu tenho lá na nossa plataforma EAD, o Método X Emocional, aonde lá específico lá, né? Eu tenho 130 videoaulas em uma plataforma EAD. Então, gente, hoje nós vamos estar falando sobre as lições que a maratona do São Silvestre nos traz. Essa maratona que normalmente é feita na cidade de São Paulo, essa maratona São Silvestre, ela nos traz algo muito interessante. E eu quero compartilhar com você aqui algo que eu tive como entendimento. E nos dias de hoje, bate tudo com o que acontece nessa maratona. Então, por isso que eu quero te convidar para que você fique conosco aqui para mais um vídeo no canal aqui, Coach Fábio Passos. Bom, gente, na maratona São Silvestre é muito relevante nós prestarmos atenção em algumas coisas que acontecem. Uma das coisas que acontece normalmente, tá? No princípio, principalmente nas primeiras filas, você vai ver lá pessoas com vestidos de Mulher Maravilha, Super-Homem, Mulher Gata, né? Tantas coisas que você vai estar vendo ali, tantos personagens, né? Pessoas com máscara do Ronaldo, pessoas com diversas fantasias. E quando é dada a largada nessa maratona, essas pessoas largam correndo, felizes, né? Quase querendo abraçar o mundo, dando um joinha para a televisão e todas as coisas. Só que eu fiquei observando algumas coisas que me trouxe, né, esse pensamento que, na maioria dessas vezes, as pessoas largam correndo na frente, mas quando chega um princípio, um processo, né, de algo assim, de uma lomba, na maioria das vezes eles já estão cansados. Na maioria das vezes eles estão desistindo. Percorre um pouco, alguns quilômetros, né, mas acabam depois deixando. Primeiro, por quê? Porque não tem preparo físico para isso. Segundo, não houve uma preparação específica para que isso acontecesse. Terceiro, normalmente essas pessoas que arrancam com grande velocidade não mantêm algo que eu chamo de consistência. Quais são as revelações que nós podemos trazer nos dias de hoje em relação a isso? Na maioria das vezes, você vai estar criando o seu caminho, formando o seu trajeto, mantendo o seu foco. E é nisso que eu quero estar falando nos dias de hoje. Você vai ver pessoas, por exemplo, largando, arrancando com grande velocidade na sua frente. Pessoas que vão parecer, sim, Mulher Maravilha, super-homens, vão parecer pessoas que realmente conseguiram encontrar o caminho das pedras. Mas na verdade são pessoas que têm um castelo de areia. Sabe por que esse castelo de areia? Porque na primeira lomba que eles chegar, eles vão se cansar. E por que vão se cansar? Porque não tem um preparo físico para o mesmo. É muito importante você entender que na nossa jornada, na nossa caminhada, nós devemos deixar o hábito de comparação de lado. Esse hábito de comparação não é benéfico para a sua vida. Se você for ver os maiores cases de sucesso, não existe esse imediatismo que a mídia prega. Não existe esse imediatismo, por exemplo, que as redes sociais ficam demonstrando. Pessoas que estão prosperando, que estão com grandes carrões, que conseguem estar viajando, fazendo grandes coisas. E talvez você tenha se moldado com esse tipo de pensamento. E por que você se molda com esse tipo de pensamento? Porque você acredita naquilo dali como uma verdade absoluta. Primeiro de tudo, as redes sociais você coloca aquilo que você quer. Uma pessoa pode estar entristecida, chorando e daqui a pouco limpar aqui, tirar uma fotinha sorrindo e repostar ali para você. Os buracos emocionais de uma pessoa, na maioria das vezes, não são mostrados nas redes sociais. E quando são mostrados, na maioria das vezes as pessoas não estão nem aí
com aquilo que ela está mostrando e ainda chamam de vitimismo. Por quê? Porque não estão conectados com as pessoas certas. Não estão conectados e pedindo ajuda para as pessoas certas, mentores certos. Então, é isso que eu quero falar. Nos dias de hoje, nós precisamos trabalhar cada vez mais. Desvencilhar, quebrar o imediatismo. O imediatismo, ele só vai te gerar ansiedade. O excesso do futuro é um grande efeito para você estar ansioso, gerando, inclusive, doenças psicossomáticas, psiques que acabam somatizando no seu sistema imunológico, no seu corpo, através de uma área chamada sistema nervoso central. Com isso, você vai ver que interliga todos os seus pensamentos, que estão principalmente colocados no seu hemisfério direito, dentro de uma área chamada hipocampo. Esse hipocampo, que é um arquivo de memória, uma gaveta de memória, ali está o porão de diversas coisas, que vai estar somatizando no seu corpo. Por exemplo, quando você tem medo de uma cobra, as suas amígdalas neurais, uma de cada lado, que atuam como sensores, enviam a informação cobra. Só que automaticamente, como o nosso cérebro é atemporal, ele não sabe se essa cobra está diante de você ou se ela está na TV. Como o cérebro é atemporal e ele já tem uma imagem mental que gerou um trauma, que você tem medo, por exemplo, de uma cobra, quando a pessoa fala em cobra, as suas amígdalas captaram essa informação, mandaram essa informação para o seu hemisfério direito. Então, dentro do seu hemisfério direito, que é o emocional, existe uma área chamada arquivo de memória, o hipocampo. Lá, como ele é atemporal, o nosso cérebro, ele não sabe se você está no passado ou no futuro, para ele tudo é presente, ele já salta níveis de adrenalina e cortisol. Adrenalina para você ter uma resposta imediata, luta ou fuga, e automaticamente o cortisol, que é o nível de estresse, fazendo com que você viu uma cobra, por exemplo, numa reportagem na TV, e você acaba somatizando com excesso de sudorese, excesso de suor nas suas mãos, suores frios, calafrios, o medo, o arrepio, o pânico, a ansiedade, a respiração ofegante, entende? Fazendo com que você quase entre numa crise de pânico. Por que eu estou falando isso? Porque a ansiedade, ela vai estar trabalhando justamente direcionado com aquilo que você tem alimentado no seu cérebro. Quando você alimenta no seu cérebro, por exemplo, um imediatismo, você agora acaba sofrendo com a ansiedade porque você quer para ontem o que pessoas caminharam e trilharam, por exemplo, 10 anos, 20 anos para poder estar colhendo hoje. Mas quando você está ancorado com os seus pensamentos, você lança a âncora dos seus pensamentos. Nesse imediatismo, você acaba sofrendo com tudo isso, porque não tem na sua mentalidade algo que é muito importante: planejamento. 2023 está vindo aí e você necessita ter um planejamento estratégico para que você possa estar agora avançando para um propósito. Você precisa colocar o seu mapa mental, ou seja, o seu mapa aonde vai estar na sua mente, mas vai estar fisicamente também em frente a uma parede, daquilo que você quer ter de conquistas, seja essas conquistas na sua vida espiritual, financeira, física, emocional, conjugal e profissional. São 6 áreas extremamente relevantes que nós precisamos considerar, sim. E para isso você precisa ter foco, o foco visual, aonde que eu quero chegar em 2023. Se eu quero chegar, por exemplo, eu sempre acabo utilizando esse exemplo. Se eu quero chegar em Balneário Camboriú, eu não posso, por exemplo, ficar parando em Imbé, em Torres, em Capão da Canoa, em Tramandaí. Porque se eu quero chegar em Balneário Camboriú e eu sei que eu levo 6 horas da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, até Balneário Camboriú, eu preciso então agora estar focado na minha visão de futuro, que é chegar em Balneário Camboriú em média em 6 horas. Mas quando eu paro no meio do caminho, de um lado ou de outro, justamente por aprovação, validação ou aceitação de pessoas, ou seja, eu deixo de fazer aquilo que era para mim fazer, para mim ser aprovado. Então eu tenho a dificuldade de dizer não, então eu vou estar ajudando pessoas, me auto-sabotando e principalmente procrastinando aquilo que é a minha meta pessoal. Então, diante disso, eu acabo deixando as coisas de lado. E nada mais, nada menos é do que eu me tornar
um desses corredores, por exemplo, da Maratona São Silvestre, são aquelas pessoas que lançam na frente, mas que param no meio do caminho porque ficam dando atenção para quem não é para dar atenção. Tudo por causa de um modelo mental arquivado, que é ter a dificuldade de dizer não. Por isso eu quero te convidar para que você possa estar agora acessando a nossa metodologia de ensino, o método X emocional, aonde nós trabalhamos com ênfase a vida de pessoas, aonde nós vamos estar ali mapeando o seu estado atual, entendendo as suas crenças, principalmente a sua criança interior ferida, e trazendo ali uma ressignificação desses pensamentos para que você consiga ter o foco visual, mas que você possa ter também o foco comportamental, o seu comportamento. O comportamento de você dizer não, por exemplo, para Tramandaí, não para Imbé, não para Torres, não para Canoas, e você chegar na sua visão de futuro. Eu posso trazer essa visão de futuro, por exemplo, como seu verdadeiro propósito. Pessoas, na maioria das vezes, somente 8% acabam estudando e trabalhando, por exemplo, naquilo que realmente se graduaram na faculdade ou na universidade. 92% das pessoas acabam trocando de profissão. Por quê? Porque buscam ou aprovação e aceitação para ter logo o seu carro, logo a sua casa e a ansiedade de ter todas as coisas, e deixam de viver aquilo que é o seu propósito, talvez aquilo que foi a chamada desde criança que estava ali na sua infância. Sabe por quê? Porque houve as crenças hereditárias de pai e mãe, porque houve as crenças da sociedade e deixa de investir no seu propósito, inclusive por um modelo mental que foi torturado, escravizado, por exemplo, por palavras daqueles que os criaram, dizendo o seguinte: ei, você não vai ser ninguém, você não vai alcançar, isso não é para você, você não é bom nisso, nada acontece conosco, dinheiro é só problema, entende? O dinheiro só nos trouxe maldição. Entende? Quem lê muito gera enfado e cansaço, sabe? Para que você vai estar lendo? Vai trabalhar, estuda porque para você conseguir um bom emprego e não estuda, por exemplo, para você gerar emprego. Então, ou seja, é a narrativa que você vai estar absorvendo e que no momento que você necessitar, essa narrativa autossabotadora, ela vai gritar nos seus ouvidos e vai dizer o seguinte: ei, você não consegue fazer isso. Então, na Maratona São Silvestre, você vê essas pessoas que param no meio do caminho. Mas é importante, eu coloquei lá o foco visual, você visualizar aonde que você quer chegar. Eu coloquei o foco comportamental. O foco comportamental está ligado em você estar vendo lives, vídeos edificantes como esse que eu estou colocando aqui. Você ter mentores, entende? E você principalmente investir em cursos para que essas pessoas possam estar lhe edificando. Achar um mentor que já chegou nesse caminho com uma inteligência emocional e que pode abreviar muitas coisas que você passaria indo sozinho para essa visão de futuro. Você precisa ter esse foco comportamental. Então é o foco visual, aonde eu quero chegar, Balneário Camboriú. Foco comportamental, eu dizer não para as coisas, eu ter entendimento, eu buscar o meu autoconhecimento, eu não viver por aprovação, validação, aceitação, uma codependência de terceiros para que eu tenha que ser aceito, para que eu tenha que ser bonzinho para os outros. Então eu tenho foco comportamental. Junto com isso, e automaticamente, eu tenho aquilo que os corredores, na maioria das vezes, os quenianos têm. Primeiro, eles vão ter preparo físico e segundo, eles mantêm a consistência de um ritmo do qual eles estão correndo. Esse ritmo no qual eles estão correndo, eles mantêm a consistência para chegar até o final da corrida ou da maratona São Silvestre. Você precisa e necessita dessas três áreas, o foco visual, o foco comportamental, mas no entanto, você necessita ter a consistência naquilo que você tem planejado. Não adianta, por exemplo, você abrir um negócio sem um colchão financeiro, por exemplo, para que você possa suportar o processo. E automaticamente, na primeira adversidade, na primeira lomba, você já desistir. O neuromarketing, ou seja, o marketing no cérebro, está muito interligado com o quê? Com as suas amígdalas neurais, ou seja, os seus sensores, que vão te avisar, por exemplo, quando você necessitar. O exemplo que eu quero colocar para você é, quando eu quero comprar um carro, digamos lá, uma X35 branca, tá? Sempre utilize esse exemplo. Cada vez que eu estou falando isso para o meu cérebro absorve isso.
Então, sempre que eu vejo uma iX35 branca, eu sintonizo isso. Por que eu sintonizo isso? Porque já gerou um neuromarketing no meu cérebro. Já gerou um marketing no cérebro desse carro. Automaticamente eu quero colocar isso para você, que o seu negócio também é dessa maneira. Por isso que quanto mais você tiver consistência, quanto mais você tiver planejamento para curto prazo, de 6 meses a quem sabe um ano, mas de médio prazo para 2 anos e meio e de longo prazo já a 5 anos, você consegue ter o quê? Foco visual, comportamental e consistência, para que você possa colher em 2023, se manter no propósito, se mantenha naquilo que você tem investido, se mantenha, se estruture, por exemplo, pague o preço de daqui a um pouco você não ter o seu Prolabore lá nas alturas. O que é o Prolabore? Ou seja, o valor da retirada da sua empresa, do seu negócio. Ou talvez pague o preço, por exemplo, de investir nesse treinamento que você quer tanto. Entende? Seja ele uma formação, seja ele um treinamento aqui no Instituto Nine Coach do Brasil, seja uma faculdade, independente. Se você fizer ou não fizer, os anos vão passar igual. E é nisso que eu quero dizer, mantenha o foco visual, comportamental e com consistência. O foco visual está lá, aonde você quer chegar. Nesse contexto aqui, Balneário Camboriú. Então é isso que eu quero dizer para você. Você precisa ter o foco. Já aquelas pessoas que saem na frente, como Super-Homem, como Mulher Maravilha, como Batman, enfim, com tantos outros personagens que ali acontecem, eu quero dizer uma coisa, na primeira lomba eles estão desistindo, porque não tem estrutura. Então, existe uma lição maravilhosa para nós aqui. Necessitamos criar estrutura. A estrutura está ligada em você derrubar a sua criança interior ferida. Para isso, nós temos o método X emocional. E quando nós passamos esse processo, seja ele EAD, onde a gente tem mais de 130 videoaulas, ou seja ele presencial, que são 4 meses de duração, uma aula por semana, aproximadamente de 2 horas. E automaticamente você agora vai ter a reprogramação de crenças ao vivo comigo ou presencial na cidade de Novo Hamburgo. Então é isso que eu quero dizer para você. Você tem potencial para estar avançando, crescendo e mantendo o seu foco visual. Para isso, diga não e pegue essas lições maravilhosas que temos aqui no Instituto Nine Coach do Brasil, através dessa videoaula, que eu considero uma videoaula, onde nós estamos falando sobre as lições que essa corrida São Silvestre nos traz. Então, adquira a nossa plataforma EAD, o Método X Emocional, por apenas R$ 99,70 por mês, em 12 vezes. Ou seja, você vai estar investindo aqui R$ 99,00 por mês para que você possa ter uma plataforma EAD onde você vai ver diversos vídeos por mais de um ano, né? Um ano que você vai ter de acesso com 130 videoaulas e fora, né, todo o conteúdo que eu vou estar colocando lá como lives exclusivas somente para quem estiver na plataforma. E caso você queira fazer a nossa metodologia, o Método X Emocional, diretamente comigo, ao vivo ou presencial na cidade de Novo Hamburgo, nós temos ela por apenas R$ 4.990 em apenas 12 vezes de R$ 415 no cartão ou também com a opção no boleto. Se você quer agora ter uma mudança, uma reprogramação de crenças emocionais na sua vida para que você alcance a sua visão de futuro, este é o momento de você clicar nesse link abaixo aqui, no primeiro item que vai ter, para que você possa estar entrando em contato conosco ou já de imediato adquirindo a nossa plataforma EAD, o Método X Emocional. Te vejo nos próximos vídeos, espero que você tenha sido edificado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho e não se esqueça de compartilhar um vídeo tão bom como esse, um planejamento estratégico para 2023, de você agora estar virando, né, a sua meta justamente com estruturas para você chegar lá. Te vejo nos próximos vídeos, uma boa semana, um bom, feliz ano novo, que é 2023, estamos em dezembro, mas nos vemos ainda com mais vídeos. Um forte abraço.